Obrigada, professora. Quem entra na nossa conversa é a nossa correspondente de América Latina, Luciana Tadeu, falando direto de Buenos Aires. Lu, contigo. Oi, Tainá. Oi, professora. Boa tarde. Olha só, a equipe de Edmundo Gonzalez está muito hermética em relação à agenda dele nessa visita, porém há algumas confirmações de agenda. O governo uruguaio, fontes do governo uruguaio acabam de confirmar que amanhã, depois dessa visita a Javier Milei, ele vai para o Uruguai, vai se reunir com o presidente Luiz Lacalle Pou. No próprio sábado vai haver essa reunião e que provavelmente o próximo passo da agenda é ir para os Estados Unidos, ainda sem muitos detalhes de com quem que ele vai se reunir nos Estados Unidos, professora. Mas queria te perguntar, essa presença de Edmundo Gonzalez nos Estados Unidos, essa presença de Edmundo Gonzalez aqui na Argentina e no Uruguai, significa uma pressão real para o governo de Nicolás Maduro, ou isso pode provocar mais endurecimento das ações repressivas que a gente tem visto nos últimos meses na Venezuela? Me parece que tem sido o caminho pelo qual a oposição escolheu nesse momento para exercer essa função, exercer essa pressão, né? Essa pressão internamente, ela foi sendo minada por diversos mecanismos por parte do governo. A gente viu de fato uma escalada autoritária nos últimos meses e um movimento que muitos defensores de direitos humanos falam que é a porta giratória, né? Então eles fazem prisões em massa ao mesmo tempo que eles fazem liberações em massa, né? Então essas liberações elas acabam sendo compensadas por novas prisões. Então de fato não há um arrefecimento desse processo aí de perseguição aos opositores. E na comunidade internacional, em muitos países, o Edmundo Gonzalez tem sim as portas abertas. Então, utilizar exatamente desse capital político que ele tem para tentar, de alguma maneira, demonstrar internamente que ele tem apoio externo. Para mim, é muito significativo, né, a escolha desse roteiro. Primeiro, Javier Milei, porque o Milei comparando com Maduro, né, a sua contraposição na América do Sul em termos ideológicos, em termos de discurso. Então já se esperava, né, que Milei seria exatamente esse porta-voz de crítica à Venezuela, e não é aleatória a escolha da Argentina ter sido o primeiro país, né, que vai ser aí, que vai receber o Edmundo Gonzalez. O Uruguai está no processo de mudança de mandato, né? Então Lacalle Pou vai sair, vai entrar um governante de esquerda, mas também vale recordar que a esquerda uruguaia foi uma das primeiras a romper com Nicolás Maduro, ainda na época do Pepe Mujica, né? Então também buscando o apoio dentro dos setores progressistas de esquerda que não mais se identificam com o processo venezuelano. E os Estados Unidos, sem dúvida, seria um roteiro essencial para demonstrar essa capacidade de articulação externa do Edmundo Gonzalez e da oposição, né? Vale lembrar que o Donald Trump vai tomar posse 10 dias depois da posse marcada na Venezuela, que é no dia 10 de janeiro. Então no dia 20 de janeiro vai haver a mudança aí também do comando da Casa Branca. E no primeiro mandato, Donald Trump já teve ações bastante efusivas contra o governo de Nicolás Maduro. Foi a primeira vez que as sanções econômicas unilaterais por parte dos Estados Unidos passaram a atingir o setor petroleiro. Até então, as sanções elas eram mais restritas a agentes governamentais, a movimentações financeiras e não chegavam no core do que é a relação entre Venezuela e Estados Unidos. O Trump ele vai abdicar dessa vantagem estratégica, logística, geográfica de ter esse petróleo tão próximo para sufocar o regime venezuelano, e não me parece que o Trump vai ter uma postura mais amena. Ao contrário, ele deve ter uma postura ainda mais radical com a Venezuela. A questão que fica agora é a seguinte: será que o governo Donald Trump está de fato disposto a bancar a ascensão de Edmundo Gonzalez? E se essa ascensão acontecer, ela não vai acontecer de forma pacífica, né? Então, esse é o grande X da questão que a gente vai ter que observar aí nos próximos dias.